boa tarde, tudo bem com vocês? Que bom estar mais um dia aqui na Rádio Mundial, na companhia do Jean Lourusso, o chefe mor, mandando um beijo aí para todas as ouvintes e ouvintes de todo o Brasil, de todo o mundo, porque tem muita gente acompanhando o programa, toda a programação da Rádio Mundial, também em outros países, né? E hoje eu fiquei pensando na semana toda o que eu ia falar para vocês, o que eu ia trazer de novidade de espiritualidade. Como eu recebo muito e-mail, na verdade todo dia eu recebo os e-mails e as pessoas perguntando sobre tudo, eu falei, eu vou fazer uma seleção de algumas perguntas, as mais comuns, das mais assim delicadas, as mais simples, e a gente vai trocando uma ideia, né? Uma das coisas, uma pergunta que foi feita acho que 2 semanas atrás, uma moça perguntou assim, Mônica, minha mãe morreu e ela deixou uma série de anjinhos aqui em casa e eu não sei o que eu faço, se eu dou para alguém, se eu jogo fora, se eu deixo no altar. Ela não sabia nem o significado do que cada anjinho representava, né? E eu mandei um e-mail para ela respondendo isso. Eu falei, olha, na verdade, esses arcanjos, porque os arcanjos, né, a arca são os anjos superiores, como a arcada do dente. Então, arcanjo significa os anjos superiores. Nós temos basicamente 4 anjos, né? Se você tem um anjinho aí na sua casa, por exemplo, que está com uma espada na mão, esse a gente sabe que é Miguel. Se você tem um livro, se você tem um anjo na sua casa com um livro na mão, provavelmente é Uriel. Se você tem um anjinho, a forma de um anjinho, né? Ou um anjo, um arcanjo, que ele tem um copinho, um bálsamo, algum vidrinho que tem um bálsamo que tenha o óleozinho, é Rafael. Então, nós temos, deixa eu ver, Gabriel tem o lírio, geralmente ele tem uma palma na mão, um lírio. O Miguel vai ter a espada, o Uriel tem o livro na mão e o Rafael tem um líquidozinho, tem um bálsamo, então você sabe identificar. Aí, por exemplo, quebra o teu anjo, quebra a tua estátua, o que você faz? É muito comum que a gente pede para a pessoa desfazer, porque o significado teria uma correspondência de ela estaria já saturada. É uma questão muito pessoal. Eu tenho anjos que eu me desfiz porque quebrou a cabeça, eu não achei legal, não quis colar porque ficou depois aquela marca no pescoço da estátua, então eu achei que era legal. E tenho, que nem eu tive um encontro com o Patrick Swayze, que fez o Ghost, não me lembro quando, acho que no 95, 96, quando ele esteve no Brasil, ele fez um filme sobre anjos, né? E aí, na época, a revista Manchete, junto à TV Manchete também, fez um encontro entre nós dois, eu fui no Rio, encontrei com ele, super simpático. Era para a gente ter ficado 15 minutos, ficamos 2 horas conversando e eu levei 3 anjos para ele. Ele levou 2, ele com a esposa acabou levando os 2 anjos, até nós tiramos fotos com os anjos. E um anjo, ele beijou esse anjo e me devolveu. E, tipo, fica com você, o meu presente para você. E ele está lá em casa. Então, ele quebrou a asinha, inclusive. Eu não vou desfazer nunca desse anjo. Então, é uma questão muito pessoal e depende muito. Por exemplo, geralmente quebra o nariz, se fica aquele nariz estranho que a pessoa não reconhece, acha um pouquinho feio, você pode desfazer. E também é uma questão muito pessoal se você quer descartar no lixo ou algumas pessoas descartam no rio ou descartam num gramado. Também esse está sendo um outro problema, né? Por causa da conscientização da ecologia, dos processos de toda essa função ecológica, enfim, de se limpar, deixar tudo mais limpinho, mais harmonioso o planeta para os nossos filhos e netos, há uma questão muito dúbia do que a gente pode fazer com os descartes, inclusive com, por exemplo, despachos, com oferendas para os deuses, para os orixás. As pessoas estão questionando muito se vale a pena colocar em vasilha ou se poderia colocar de um jeitinho que depois fosse consumido pelos animais, pelos insetos, para deixar quando você vai numa represa, quando você vai numa cachoeira, ou quando hoje você deposita para Iemanjá. Imagina milhares e milhares, são toneladas, gente, de oferendas que são jogadas no mar, ofertadas para Iemanjá, mas isso acaba virando muita poluição. Então, o que você faz? A gente tem que ter essa questão de consciência. Se você optar, por exemplo, em descartar no lixo, pelo menos embrulha bem embrulhadinho, amarra ele bem com plastiquinho de supermercado mesmo, simbolizando o respeito que você tem. Se você não achar, você pode enterrar, por exemplo, no seu jardim, num gramado, num parque, em algum lugar. Você não pode jogar, assim, descartar de qualquer jeito. Isso você não pode, mas é uma questão muito pessoal, como eu falei, dependendo da qualidade do anjo ou do anjinho que você tem,
também é muito bom. E uma moça também me mandou na semana passada, ela falou assim, Mônica, por que que em determinados momentos da nossa vida a gente usa os objetos, alguns objetos, objetos de devoção, e depois a gente desapega, tanto isso na vida pessoal, no dia a dia pessoal, ou na vida religiosa, né? Por exemplo, quando você tem uma imagem na sua casa, ela dá sentido à tua fé, ela te dá quase que uma praticidade dentro do teu contexto religioso. É como se você tivesse, é como se fosse teu caderno, tua lição de casa. Você está vendo aquela imagem, você está entendendo que aquilo é quase que real, é para dar realidade à tua espiritualidade. Então, você tem pessoas que têm altares. Eu tenho muitos anjos, porque eu ganhei muitos anjos das pessoas ao longo da minha vida. Eu tenho um altar bem bonito de anjos. Estou fazendo um altar depois na parte de trás, onde eu moro. Quero fazer um altar bem bonito em homenagem a eles, assim, deixa eu fazer um lugar bem assim com flores. Eu quero montar, vamos ver se daqui uns 2 anos eu monto. Deixar bem lindo assim o meu espaço que eu tenho atrás, que ele é muito grande, né? Então eu quero colocar uma estátua, mas como amor, como carinho, como uma homenagem, não como idolatria, né? Eu não sou idólatra de imagens, eu nem realmente eu não gosto muito, eu acho bonitinho como um plantar visual da tua fé, mas não com a questão da idolatria. E eu não sou muito fã, não. E ela me perguntou isso, por que que a gente se desapega ao longo do tempo? Eu lembro quando eu comecei na minha função religiosa, eu comecei na Umbanda, depois eu fui para o Candomblé, e no Candomblé, não sei se vocês sabem ou lembram quem participou no Candomblé, ou quem é ativo no Candomblé, a gente usa o que a gente chama de contra-egum. O contra-egum, né? O egum são os espíritos das pessoas que já desencarnaram, né? Então, a gente amarra, é uma trancinha feita de um sisal que você coloca aqui no braço, nos dois, você pode colocar no pulso ou você pode colocar no tornozelo. E a gente usa também na cintura. Eu não saía de casa sem o contra-egum. A gente usava tão amarrado que chegava a ficar roxo. Quem está me assistindo e me vendo sabe do que eu estou falando, quem é do Candomblé, a gente tem orgulho de usar o contra-egum, a ponto realmente, a minha mãe pequena, maravilhosa, agora eu não me recordo o nome dela, já tem quase 40 anos que eu fiz a minha feitura, ela tinha um contra-egum tão antigo que chegou a fazer uma dobra no braço dela para provar, era uma demonstração do quanto esse respeito, né, esse amor pelo orixá fazia parte do dia a dia dela. Então, a gente tinha contra-egum. Eu lembro quando eu trouxe as runas para o Brasil, que foi a popularizadora, também há 33 anos atrás, inclusive eu fazia um jogo de runas na TV Bandeirantes. Eu não saía de casa também sem colocar as runinhas na bolsa, os símbolos rúnicos eu usava na minha carteira. E uma vez eu fui comprar uma revista na banca de jornal, eu esqueci minha carteira em cima da banca. Claro que quando eu voltei lá, a carteira já não estava mais, tinha um dinheiro, pouca coisa, todos os meus documentos. E eu lembro que tinha um monte de símbolos rúnicos na carteira. E passou um tempo, deu uns 2, 3 meses depois, eu recebi uma ligação do Rio de Janeiro, dizendo que tinham encontrado a minha carteira na rodoviária do Rio de Janeiro. O dinheiro não tinha, mas hoje seria coisa de R$20, R$30. Todos os documentos, talão de cheque, tudo intacto. E os símbolos rúnicos que eu tinha na lateral da esquerda, que realmente acabaram protegendo aí a minha carteira. Não tive problema nenhum de clonagem nem nada. Mas são fatos curiosos, né? Ou você usa também esses símbolos como proteção da sua vida, na sua casa. Você pode colocar os santinhos na sua casa. Tem pessoas que usam o copo de água e sal nas portas da casa, dependendo da concentração de energia negativa. Chega até parece borbulhar, parece que você coloca até sonrisal. Vocês já viram isso? De tão forte que está a energia negativa. Então, são catalisadores importantes que nós usamos para nos defender, né? Deixa eu ver. Gozado, eu estou lembrando da história da minha mãe pequena. Eu lembro quando eu fui lá ver que eu era da Umbanda. Enquanto eu frequentava a Umbanda, eu tinha 13, 14, 15 anos, eu abri um centro, eu abri um terreiro na minha casa. Olha que loucura, como é que pode, né? Você com 15 anos, e eu tinha os meus filhos de santo também.
Eu fazia tudo de modo muito intuitivo, recebia as minhas entidades, tinha um altarzinho no meu quarto. Você entrava em casa assim, era aquele breu de tanta vela. Não sei como é que eu não botei fogo na casa dos meus pais, né? Aí eu fazia os atendimentos e chegava a ter fila em casa para ter o atendimento que eu tinha com o meu caboclo, que era muito bonito, muito lindo. E eu fui levada depois, então, para o candomblé. E quando eu fui para o candomblé, que eu já estava com 17 anos, quando eu fui no terreiro do Pai Arthur, em Budas Artes, quando eu bato na porta, essa mãe pequena que eu falei do Contregum, que chegou a pressionar até o braço dela, quando ela foi abrir a porta, ela falou assim para mim: nós estávamos te esperando. Eu achei aquilo tão bizarro, aquela mulher parecia um filme de terror, abrindo de forma muito fechada, muito reservada. Eu bato na porta e uma negra muito forte, corpulenta, abre a porta e fala: nós estávamos te esperando. E ela toda gordona, toda balançando de uma forma muito pesada, porque ela era de Obaloaê. Ela estava usando o adjá, que era um sino. Eu falei: gente, onde é que eu estou entrando aqui? Cheguei no centro, dentro do terreiro. Quando eu vejo meu pai de santo, eu bolo. O que a gente bola? A gente recebe o orixá. E o meu orixá imediatamente pediu a feitura da minha cabeça, que eu nunca tinha visto nada disso, salvo na Umbanda, que eu recebia minhas entidades, mas eu não entendi esse universo do candomblé. Na verdade, eu estava tão desesperada querendo aprimorar a minha espiritualidade, que me indicaram o Pai Arthur, né? E quando eu bato na porta, a senhorinha abre para mim, dizendo que estava me esperando, entro no terreiro, bolo, enfim, meu orixá não quis mais sair da casa, e ele fazendo sinal que queria cortar o meu cabelo, que eu cortasse o cabelo, e pedindo comida. São coisas assim bem interessantes que acontecem. Hoje, passados 30 e tantos anos desse caminho espiritual, também muitas pessoas me perguntam sobre isso, né? Porque eu faço atendimento das 9h30, 9, 8h30 da manhã até quase 9, 10 horas da noite. Só paro para almoçar e jantar. Tenho o dia inteiro fazendo atendimento. E uma coisa que chama muito atenção é que 60% das pessoas que me procuram são homens. Outro fato curioso também que chama atenção, a classe médica. Eu não sei se é porque é por indicação, mas assim, de cada 3 pessoas que eu faço atendimento, pelo menos 1, 2 pessoas, eles desenvolvem algum projeto, alguma proposta, algum trabalho com ou laboratório, ou farmácia, ou medicina. Eu acho curioso, né? E isso vai muito em contradição do que a gente escuta falar, que a ciência está de braço cruzado, ela não quer ouvir falar sobre espiritualidade. Ao contrário, eu acho que quanto mais formação intelectual você tem, mais você busca também um conhecimento espiritual. Senão você sente um vazio, você sente aquele túmulo aberto na tua frente, né? Que isso, inclusive na astrologia, é o grau T3, T4, T5, quando a gente sente um vazio interior. E essas mesmas pessoas, tanto que sábado eu fiz 2 atendimentos para médicos, eles me perguntaram: Mônica, você está me falando de coisas tão lindas, tão incríveis, porque realmente o mapa deles foi muito bom. E eles me perguntando como é que eles poderiam melhorar de vida e como é que eles poderiam aprimorar a espiritualidade. De novo eu falo que é um caminho muito pessoal. Eu só acho ainda que nós temos poucas possibilidades de encontros da espiritualidade. A gente acaba caindo, com todo respeito, mas a gente acaba caindo no centro da Umbanda, no centro espírita. A gente não tem oportunidade ou em centros de yoga, mas ainda eu acho, pelo que eu conheço de espiritualidade, eu acho que ainda é pouco. Para o Brasil, que é o primeiro, se eu não me engano, é o primeiro país espírita, em números de espíritas, nós temos uma porcentagem muito grande de pessoas espíritas e espiritualistas. Eu acho muito pouco centros que desenvolvam esse teu conhecimento espiritual. Eu lembro que eu fiquei em atividade aqui em São Paulo, enquanto eu estava em São Paulo, por 23 anos. Nós desenvolvíamos todas as práticas espiritualistas em curso, era muito bacana. Eram quase 400 pessoas por final de semana. Era gente, não cabia de tanta gente que ia nos procurar com todas as atividades sobre religião, espiritualidade, filosofia e tudo. Eu acho ainda pouco, porque ou a pessoa acaba sendo induzida a ir para uma Umbanda, ou ela acaba sendo induzida a frequentar um centro espírita. Eu tenho um pouco de restrição.
Eu, Mônica, eu sou ascendente de aquário. Eu tive um pouco de restrição de seguir alguém. Talvez porque a minha missão foi de ser uma professora, de ter sido uma mestra. Então, era difícil, porque ascendente em aquário, se você é ascendente em aquário, você vem para revolucionar. Aquário com aquário, aquário, peixes aquário, aquário, aspectos com ou solar aquário, ou ascendente aquário, você vem para criar um novo paradigma, né? Eu lembro quando eu entrei na televisão em 87, eu me colocava como mãe de santo, jogando búzios na televisão, em rede nacional. Eu usava um terninho ou roupas que não indicavam que eu era mãe de santo. Eu não usava turbante, eu não usava nada. E eu lembro, assim, que foi uma batelada, uma enxurrada de entrevistas que eu acabei fazendo na época, porque as pessoas ficavam indignadas que eu não usava um colar. Eu não tinha nada, nem um brinco, nem nada. Eu ia com uma roupa maquiada, o cabelo arrumado, tudo às vezes com um terninho, ou até muito bonita para a TV, mas eu não manifestava nenhuma roupa com questões afro-brasileiras para dizer que eu era mãe de santo. Então, isso acabou revolucionando também o conceito na época da pessoa que quebra o paradigma. Eu lembro quando eu comecei a falar de anjos, quando eu falava das runas, quando eu joguei tarô, eu fui a primeira pessoa, a primeira mulher aqui no Brasil a ter um programa diário na TV falando sobre espiritualidade, né? E tive muitos problemas, já contei em outras ocasiões. Eu lembro, às vezes, quando eu saía, eu tinha uma Quantum, né? Eu estacionava bem na frente da porta da emissora, eu tinha ameaças todo dia, quase todo dia, eu recebia ameaças de outros grupos religiosos, dizendo que eles iam me matar enquanto eu não saísse da TV, porque aquilo era contra a palavra de Jesus. Então, isso eu já escuto há tantos anos também, e também é curioso, né? Toda semana eu faço uma postagem sobre o meu trabalho como astróloga no Facebook, mas toda semana é postar, já entra alguém de uma outra religião dizendo que isso é coisa do demônio. Gente, isso é tão cansativo, né? É tão pobre que dói minha barriga de pobreza, gente. Eu não sei, é tão medíocre para mim, com todo o respeito que eu tenho a todas as religiões, mas vai te catar também, vai procurar serviço para fazer. É muita bobagem, gente, é muito tolo. Eu fico imaginando, porque eu não me dou o trabalho de ir na página de outras pessoas, eu não tenho nem tempo, e escrever e digitar uma coisa contrária, ou aquele pastor, ou aquela pastora, eu nem sei o que está acontecendo para eu poder ir lá, algo que me incomode a ponto de eu ir na página de alguém e postar alguma coisa negativa. E você pode perceber que essas pessoas que acabam postando um não elogio, uma ofensa, têm um português péssimo, né? Escreve tudo errado, sei lá, lição com 2 S's, sei lá, o que mais? Escritora com 2 T's, enfim, eu estou brincando aqui porque eu não vou me lembrar agora. Aí quando você clica na página da pessoa, você vê a mediocridade daquela pessoa, mas a carga de ódio que ela tem é muito grande. Então ela vai estourando com o universo dela, e são essas mesmas pessoas que são homofóbicas, preconceituosas, que não são tolerantes, e o que mais me choca é que usam a palavra de Jesus para se dizerem evangélicas ou de outra religião, para contradizer o trabalho, o serviço que a gente faz com tanta honradez nessa questão espiritualista. Porque, assim, uma coisa é o meu trabalho como astróloga. Quer dizer, eu comprei livros, eu me dediquei, eu comprei muito material para estudar. O site de onde eu tiro os graus para elaborar o mapa, eu tenho que pago em dólar todo mês. Eu levo tempo para fazer. Essas horas que eu fico fazendo mapa astral, eu deixo de dedicar o meu trabalho ou o meu carinho com a minha família. É um trabalho como todo qualquer, de segunda a sábado. Outra coisa é o meu trabalho que eu faço como voluntária, que é outra coisa. Então, a minha doação, eu só não gosto que me impõe. Quando a pessoa chega para mim, você tem que fazer a caridade, você tem que fazer mapa para mim, para minha família. Não, isso eu não gosto. Você não vai me pôr na parede, não. Eu gosto, quando eu gosto da pessoa, eu faço para a família dela tudo, mas parte de mim. E sempre, imagina, sábado eu fiz 2 atendimentos, eu achei que as pessoas precisavam de mais um atendimento, já marcamos mais 1 hora de atendimento. Eu não gosto que me impõem, que me forcem a fazer um tipo de doação que eu estou vendo que a pessoa não está precisando, a pessoa quer me usar, ela não vai me usar.
Já fui muito usada. Às vezes eu vejo aquelas postagens do Facebook, eu não vou ser mais trouxa. Eu fui muito trouxa, muitos anos. Hoje não, hoje eu não aceito não, hoje eu sei mais me impor. Hoje eu sinto que eu sou mais empoderada, muito por conta também de todos esses anos de estudo que eu tenho realizado. Na verdade, eu estou falando, mas é um desabafo, é um bate-papo, é uma conversa, porque você que está aí, que é taróloga, estudiosa, tem uma escola de yoga, quantas pessoas que eu conheço que são professoras de yoga reclamam para mim sobre isso, dizendo, Mônica, as pessoas não querem pagar. Qual é o problema, gente? É o trabalho. É o trabalho. Uma vez eu fui em Salvador e o cantor do Olodum falou isso para mim. Ele falou, Mônica, as pessoas acham que o entreter, ser cantor, ou a sua profissão como taróloga, como astróloga, não devem ser remunerados. Por que não? Por que todo mundo pode receber e a gente não pode? É isso que eu falo, a gente tem que se dar o respeito também. Então, é uma coisa que você tem que trabalhar isso todo dia e não deixe ninguém usar você ou abusar da tua boa vontade. Por exemplo, atendimentos, quando eu dou aula de tarô, que eu faço também por Skype, as minhas alunas, elas falam assim, Mônica, uma cliente ficou 3h30 comigo. É claro que a pessoa está abusando. Ninguém tem tanto problema a ponto de abusar da tua boa vontade 3h30. E ela falou, Mônica, como eu estou começando, eu estou cobrando só R$20, R$40 que eu estou começando. Eu falei, legal, depois você vai aumentando o valor, não tem problema. Aí você vê o abuso das pessoas, que elas acabam extrapolando o horário numa maneira quase vampírica de roubar a tua energia, né? Fé fortalecida, sempre. Caminhos para você desenvolver sua espiritualidade, muitos caminhos. Por exemplo, eu sou espiritualista, então eu tenho em mim, eu estudo sobre todos os assuntos, estou aberta a todas as vertentes da religiosidade e da filosofia, jogo tarô, estudo, jogo tarô, escrevi livros sobre búzios, faço mapa astral, conheço a Umbanda, conheço os deuses do Candomblé, isso é ser espiritualista. Conheço vertentes do espiritismo, fiz muitas canalizações, psicografias e pedi para parar em 2010, porque é muita informação, eu acho muito pesado também, porque você acaba trafegando muito nesse universo do mundo dos mortos e você acaba quase tendo essa questão do limiar entre a vida e a morte, eu acho muito delicada se você faz um trabalho espiritual muito bom, mas você quase fica beirando o outro lado, então você tem que tomar muito cuidado. Não que você, como é que eu vou explicar? Não que você precisa de uma assistência, é que é tão apaixonante esse universo dos mortos, para você fazer as canalizações, as psicografias, você fica 24 horas por dia fazendo esse tipo de prestação de auxílio espiritual. E volta a falar, e aí tem muita gente que não sabe dos seus limites e acaba abusando um pouquinho da tua prestação de serviço, né? Mas é isso, se você tem espiritualidade, busca o encontro dessa tua espiritualidade através dos livros, através dos programas que eu desenvolvo, tanto o meu programa como o programa de todo mundo aqui da Rádio Mundial. Faça um atendimento de conhecimento, astrologia é excelente, gente. O conhecimento do tarô é muito lindo, astrologia, os florais de Bach, tudo isso é bom para o autoconhecimento. Não necessariamente você precisa desenvolver no centro se você não tem o espírito para isso, né? Mas você pode fazer essa busca com consciência, com maturidade, que você vai encontrar aí o seu caminho, qual é a sua mais valiosa vertente para espiritualidade, tá bom? E você acredita que está acabando o programa? Mais 2 minutinhos a gente encerra, passa rápido, né? Pois é, eu vou deixar aqui o meu telefone de contato. Se você gosta do meu trabalho, me acompanha nos livros. Aliás, gratidão, porque assim, esse mês e mês passado a gente teve mesmo nas férias, né? A gente teve assim um sucesso em vendas dos meus livros, com a parceria que a gente tem com a Saraiva, fico muito agradecida. A Saraiva revende os meus livros, né? E os mais vendidos são Magia dos Anjos, Anjos Cabalísticos e o Tarô dos Anjos. E tem o Salmo também. Lá você encontra todos os meus livros, pode encomendar, ou você tem lá na loja, você encontra, compra. Tem os DVDs aulas, que eu adoro, quer dizer, eu gravei os DVDs com muito carinho. Você está aprendendo sobre tudo. Então, ó, meu telefone é o 4708-1950, 011 4708-1950. O site, para você, se você quiser dar uma olhada no site, tem os livros lá, como eu disse, é o www.companhiadosanjos.com.br.
No Instagram, eu tô como Mônica dos Anjos 72, me segue lá, tô sempre postando umas mensagens lindas. Eu recebi uma mensagem bonita do Vitor, de Brasília. Ele falou: Mônica, vamos fazer um grupo no Whats para você postar também. É tão linda as postagens que você faz, eu gosto muito. Mas no Instagram eu estou como Mônica dos Anjos 72 e no Facebook, onde eu estou lá todo dia, você me encontra no Mônica, escreve Mônica Buon, Mônica B-U-O-N, Mônica B-U-O-N, tem uma página com 155 mil seguidores, enfim, amigos que estão lá. Clica em curtir, em seguir, para você receber as minhas postagens sobre espiritualidade, tá bom, meus amores? Então é isso, semana que vem eu volto, vou pensar num programa legal, ou eu volto a falar de... Porque assim, eu abro o e-mail, tem um monte de perguntas, então eu acho legal trocar essas informações, que eu faço muito isso em palestra também, é bom. A gente vai pincelando informações sobre tudo relacionado à espiritualidade, e assim também você fica conhecendo um pouco desse universo maravilhoso que eu adoro aqui na Rádio Mundial, falando sobre espírito e espiritualidade, tá bom? Um beijo grande para vocês, fiquem com Deus, até semana que vem para mais um programa Mônica Bonfilho. Namastê, gratidão, até semana que vem. Tchau.